Informação garante que o Corinthians está muito próximo de confirmar acordo milionário de patrocínio no espaço master da camisa. Devido às ausências do Yuri Alberto e também do Memphis, o atacante Pedro Raul pode ganhar oportunidades nesse início de campeonato paulista e o treinador Dorival Júnior chamou 3 jovens jogadores que estavam disputando a Copinha 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. 2026 chegou e com o início do novo ano, vem as obrigações do IPVA. Você já sabe como resolverá seu IPVA? No Super App da Gringo, você vai poder consultar o seu IPVA de uma forma muito simples, com poucos cliques. Além de IPVA e multas, você pode também consultar Renavan, baixar CRLV e ter a sua CNH em mãos de uma forma muito simples, de forma virtual. No Super App da Gringo, você pode parcelar os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e resolver todas essas questões envolvendo o seu IPVA. Começando esse vídeo de hoje falando sobre jovens jogadores que estavam disputando a Copinha 2026 e estão de volta para compor os trabalhos junto ao elenco profissional a pedido do treinador Dorival Júnior. O Timão está disputando a Copinha 2026, campeonato de base que é considerado um dos mais importantes do nosso país, e o Timão é o maior vencedor da competição. O Corinthians estreou na Copinha no dia 3 de janeiro com vitória por 1-0 e o mesmo dia da reapresentação do elenco profissional. Nesse ano, calendário apertado devido a ausências de jogadores que não tiveram seus vínculos renovados, atletas que foram embora. O treinador Dorival Júnior acabou solicitando o retorno de 3 jovens jogadores que já estavam treinando com o elenco profissional na temporada passada. Quem são esses 3 jovens jogadores? Primeiramente, o lateral direito, João Vitor Jacaré. Jacaré que foi relacionado várias vezes para jogos com Dorival, mas não chegou a fazer a sua estreia em campo. Estreou nos profissionais com o Ramon Dias. O Luiz Gustavo Bahia, jogador que marcou presença em 3 jogos profissionais, inclusive começando um entre os titulares, um jogo de Campeonato Brasileiro contra o Botafogo em julho do ano passado. E o Gui Amorim, meio atacante, que é considerado uma das maiores joias que o Corinthians tem na base, um menino muito talentoso, habilidoso, pega muito bem na bola, rápido, muita técnica. Dorival também pediu o retorno dele. Então, esses 3 jovens jogadores já foram chamados e vão compor os trabalhos profissionais do CT Dr. Joaquim Grava, visando a estreia do Campeonato Paulista. A minha opinião quanto ao Dorival ter chamado de volta esses 3 jogadores é a seguinte: primeiramente, eles estavam treinando com os profissionais na temporada passada. Além deles, o volante Thomas Lisboa ainda não foi chamado, continuou com o grupo da Copinha. Só espero que o Dorival dê oportunidades. João Vitor Jacaré foi relacionado para vários jogos, só que o Dorival, na maioria das vezes, preferiu improvisar, como, por exemplo, o Charles, o Martínez e o Félix Torres, ao invés de dar oportunidades ao João Vitor Jacaré nas ausências do Mateuzinho. O Gui Amorim, sinceramente, na minha visão, esse menino merece o quanto antes possível ter oportunidades. Muito habilidoso, meio atacante, ótimo passe, finalização, se aproxima muito dos atacantes. Sinceramente, como eu disse a vocês, é uma das maiores joias que o Corinthians tem na base. Luiz Gustavo Bahia, sinceramente, na minha visão, é aquele volante que pode atuar fazendo a contenção, como segundo volante também, para pisar no ataque. Também é um jogador que é considerado muito promissor. Enfim, os 3 Dorival chamou, tomara que eles tenham oportunidades, ganhem minutagens, porque, sinceramente, para mim, são jogadores que com oportunidades eles vão se destacar. Agora vamos falar sobre quem deverá ganhar oportunidades nesse início de Campeonato Paulista
com ausências de dois titulares. Pedro Raul está de volta. Eu já informei a vocês em um vídeo anterior que o Pedro Raul quer ficar no Corinthians, está totalmente animado e quer provar para o Dorival que ele merece continuar. Absolutamente que dentro do Corinthians não está descartado negociar o jogador. Se for de forma definitiva, de repente aparecer uma boa proposta de compra, mas no momento o Pedro Raul vai seguir, será, aliás, opção para o treinador Dorival Júnior, ainda mais devido às necessidades. Para se ter uma ideia, desde a reapresentação dos jogadores, o Corinthians acabou se reapresentando sem 3 atacantes. 2 deles não tiveram seus vínculos renovados, o Thales Magno e o Ángel Romero, e o Yuri Alberto, que foi para a Itália para resolver as documentações da sua cidadania italiana. Além desses 3, o Memphis, desde a reapresentação, desde os primeiros trabalhos que começaram no dia 3, o Memphis ainda não trabalhou em campo, fica somente na parte interna do CT, fazendo trabalhos físicos. Devido a isso, o Pedro Raul tem muitas chances de ganhar oportunidades já nos primeiros jogos do Campeonato Paulista. Inicialmente, pelo que se fala, principalmente devido aos trabalhos que estão acontecendo no CT, é que o Dorival deve mandar a campo um ataque com Vitinho e Guinegão, mas nesse momento muitos estão considerando uma disputa entre o Guinegão e o Pedro Raul. Então, Pedro Raul, que na temporada passada foi emprestado ao Ceará, começa 2026 querendo provar o seu valor e deverá ganhar oportunidades. A minha opinião quanto ao Pedro Raul é a seguinte, vou ser bem sincero com vocês. Para mim, o Corinthians tem que começar sem o Memphis, sem o Yuri Alberto, por exemplo, começar com Vitinho e Guinegão. Eu acredito que essa dupla, eles vão se dar bem. Só que em caso de não tendo resultados, eu acho que o Pedro Raul tem que ser aproveitado. Eu acho que ele merece oportunidades. Jogador volta valorizado, marcou muitos gols no ano passado, absolutamente que é muito diferente, com todo respeito ao Ceará, jogar pelo Ceará e jogar pelo Corinthians, a pressão é totalmente diferente, mas estamos falando de um atleta que evoluiu. Chegou no Corinthians em 2024, não foi nada bem, foi emprestado em 2025 e voltou valorizado. Então, por que não merecer oportunidades? Ainda mais com ausências? Enfim, eu acredito que o Pedro Raul deverá ter oportunidades, se abusar até no primeiro jogo do Campeonato Paulista, porque o Corinthians, como eu disse, voltou sem 3 atacantes e caso ele entre em campo, eu particularmente vou torcer muito por ele para que ele se valorize cada vez mais, porque o Corinthians acabou investindo muito dinheiro pelo jogador e agora temos que ter esperanças que ele comece a progredir e quem sabe o Timão não recupere o investimento que foi feito. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre acordo milionário de aproximadamente ou pouco mais de 600 milhões que o Corinthians pode estar próximo de confirmar, de anunciar. Há alguns meses, a diretoria do Corinthians vem trabalhando para fechar um novo acordo de patrocínio master. Corinthians que hoje tem a Esportes da Sorte, contrata até 2027. A Esportes da Sorte paga aproximadamente 103 milhões de reais por ano ao Corinthians, um contrato de 3 anos na totalidade, total de 309 milhões. Há alguns meses o Corinthians vem trabalhando para tentar mudar esse cenário, para tentar melhorar esses valores. Algumas sondagens foram feitas, algumas propostas de valores que não agradaram a diretoria também foram feitas, e até que o Corinthians acabou recebendo uma proposta bem interessante de uma empresa que estava disposta a criar uma bet própria para o Corinthians, só que as coisas acabaram não avançando da maneira que a diretoria, por exemplo, queria. Valores altos, proposta na casa de 720 milhões, que poderia aumentar ainda mais com bônus e gatilhos, só que a empresa acabou não apresentando as garantias bancárias necessárias. Devido a isso, o Corinthians se volta para a própria atual patrocinadora, a Esportes da Sorte. Há cerca de um mês, o Corinthians tem um acordo com a empresa de fechar um novo acordo de praticamente
150 milhões de reais por ano, ou até um pouco mais, dependendo de gatilhos e bonificações. Inicialmente, pelo que se fala, é que o Corinthians e a Esportes da Sorte vão atualizar esse patrocínio master para 600 milhões, um contrato de 4 temporadas, 150 milhões de reais por ano, absolutamente que não são valores oficiais, é o que estamos recebendo de informações. Sinceramente, se realmente for anunciado, não sei se teremos os valores exatos, mas pelo que se fala, são os valores, na verdade, que o Corinthians estava buscando. Então, devido à empresa anterior, a Nova Bet, não ter conseguido apresentar as garantias necessárias, o Corinthians voltou a se aproximar novamente da Esportes da Sorte e, pelas informações, o Timão pode anunciar a qualquer momento o novo acordo com a empresa, como eu disse a vocês, algo na casa ou pouco mais de 600 milhões de reais. Minha opinião quanto ao Corinthians estar próximo de anunciar a renovação com a Esportes da Sorte é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um acordo na casa de 600 milhões de reais, pelo que está sendo dito. A proposta de 600 milhões da Esportes da Sorte chegou, o Corinthians acabou acabou negociando com a outra empresa, até perdeu o prazo de dar a resposta à Esportes da Sorte, mas a empresa decidiu esperar e hoje podemos dizer que o Corinthians pode anunciar a qualquer momento. Eu vou ser muito sincero com vocês, para mim é pouco. O Corinthians deveria brigar com a Esportes da Sorte para fechar pelo menos por 700 milhões de reais essa totalidade desse contrato. Claro que o espaço master da nossa camisa vale muito mais do que isso. Só que o problema é que é um Corinthians que tem necessidade de dinheiro. O Corinthians está fazendo empréstimos para poder pagar transfer ban, o Corinthians está fazendo empréstimos para poder pagar outras dívidas que podem se tornar transfer bans, então o clube acaba ficando limitado a, por exemplo, estamos falando da Esportes da Sorte praticamente dobrando, mas sabemos que vale mais, só que a pressa acaba atrapalhando. Enfim, então proposta de 600 milhões da Esportes da Sorte, ou até um pouco mais, foi feita e o acordo, nesse momento, pelas informações que chegam, está muito próximo de ser fechado, mas claro, vamos aguardar tudo certinho, as confirmações oficiais. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, João Vitor Jacaré, Gui Amorim e Luiz Gustavo Bahia. Será que o Dorival dessa vez vai utilizá-los, dará oportunidades a eles em campo? E quanto a essa questão envolvendo o Pedro Raul, vocês acham que com as ausências do Yuri e do Menso, o Pedro Raul realmente ganhará oportunidades? E essa informação que o Corinthians está muito próximo de confirmar acordo de 600 milhões ou até um pouco mais com a Esportes da Sorte, renovação do patrocínio master da nossa camisa. Vocês gostam dos valores? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!